is intended for Portuguese speakers only. Então, bem-vindos a mais um vídeo de review da Deviant Fun. Mais um vídeo sobre um livro em português. Nós temos descurado um bocadinho os títulos portugueses, é verdade. Portanto, estamos aqui a ganhar algum terreno perdido. E hoje trago algo que ainda se pode considerar novidade, que é a versão de Drácula de Georges Besse, que tentou fazer uma adaptação do clássico de Bram Stoker e tentou que fosse uma adaptação fiel, tal como o Francis Ford Coppola fez no seu filme. Aliás, vocês vão encontrar aqui passagens ao lerem o livro, se vierem a ler o livro, encontraram passagens que batem certíssimo com cenas que se veem no filme. Então vamos começar por elogiar, como sempre, a seita, a arte do autor, a ala dos livros. Todas elas primam pela qualidade das edições. Esta não é exceção. Portanto, a seita está de parabéns. É um livro de capa dura daqueles que nós pegamos e sentimos que é mesmo um livro a sério, pesadão, sem ser no mau sentido, robusto, o papel bastante grosso e com um brilho adequado ao tipo de ilustração, que é preto e branco, não é? E então a história não será propriamente... não será preciso fazer aqui grande resumo da história, que é subejamente conhecida. Portanto, este vai acabar por ser um vídeo mais de folheamento do que outra coisa, para vocês que não tenham tido a oportunidade ainda de consultar o livro nas livrarias, poderem ter uma ideia da arte que podem encontrar no livro. Dado que a história, claro que eu também conhecia a história, li o livro e achei o livro interessantíssimo, mas pronto, obviamente que não houve nenhum momento em que ficasse de boca aberta. Sério, aconteceu isto? Pronto, mas isso não é um defeito, não é? O Drácula não tem culpa de ser tão subejamente conhecido. Temos aqui uma introdução por José Pedro Castelo Branco que é interessante, fala-nos um bocadinho também dos filmes que foram feitos, etc. Vale a pena ler a introdução, eu comecei por aí e não me arrependo, acho que fiz bem em fazê-lo. O livro começa então com um painel de dupla página em que nós somos apresentados a uma das personagens, uma personagem que espera pelo seu futuro marido, o seu amante, vamos chamar assim, porque é a palavra correta, que tarda a voltar de uma viagem de negócios que fez, e vemos lá deambular aqui pelo cemitério. Nela ela encontra uns velhotes e ouve pelo cantinho do ouvido, e percebe que eles estão a contar historietas de maldições e coisas assim desse estilo, a tal ponto que ela acaba por interpelar um deles, o mais falador, que ela percebe que terá mais sucesso em obter alguma informação dele, e ela fica curiosa em conhecer essas histórias, essas lendas. E então depois o livro salta, deixamos a Lucy, se não estou em erro, eu sou horrível para nomes, e passamos para o Jonathan, que é o personagem que a Whitby, não, mas aquilo é o nome do cemitério, que é o personagem que está então demorado a regressar, o amante dela, e é-nos dado algum contexto sobre onde é que ele está. Ele está a atravessar a Europa no Expresso do Oriente, julgo eu, a caminho da Transilvânia, e quando chega ao povoado onde é suposto ele depois ter um transporte no dia seguinte para ir ter ao castelo do Conde Drácula, as pessoas olham com muita apreensão para ele ao saber onde é que ele vai, e tentam avisá-lo: não vá,
vem toda a gente, quando ele se vai, quando chega a carruagem para o levar, vem toda a gente ver o que é que se passa, e ele começa a ficar um pouco assustado, mas ainda não é medo a sério. Depois, durante a viagem, pronto, começam os sustos, alcateias de lobos ferozes, etc. E vou-me calar um pouco mais sobre a história para também não estar a dar pormenores a mais, não é? Mas pronto, ele chegará ao castelo, conhecerá o Conde Drácula, como é óbvio, depois, como vocês sabem, ou se com certeza já leram o livro ou já viram pelo menos uma das versões do filme, ele acaba por ficar aprisionado, embora nunca seja dito diretamente, tu és o primeiro prisioneiro, ele de facto fica aprisionado no castelo e é por isso que ele demora tanto tempo a regressar a casa. Obviamente ele no castelo vai encontrar surpresas desagradáveis, ele vai querer explorar o castelo, o Drácula só aparece à noite, ele também não percebe muito bem porquê, para tratar dos negócios, porque o Drácula quer adquirir propriedades, está a pensar em mudar de casa, não é? Entretanto, voltamos, pois a Lucy é outra personagem, estava a confundir o nome. Aqui sim, voltamos aqui a nos apresentar outra personagem, a Lucy, que tem 3 pretendentes e já escolheu o pretendente com quem quer casar. E depois passamos para uma viagem importante e simbólica, uma viagem do Conde Drácula. Entretanto, há um outro personagem que está num hospício, que também é apresentado aqui brevemente. Também se devem lembrar disso do filme. Entretanto, surgem os primeiros ataques. A Lucy é a primeira vítima do Drácula. E então o Van Helsing primeiro é chamado um médico normal, e depois esse médico conhece o Van Helsing, já ouviu falar dele, que ele lida com casos complicados, e então é aí que Van Helsing aparece à mistura, e eles acabam por formar uma equipa de três aventureiros, investigadores e protetores, que vão tentar acabar com a ameaça não só do Drácula, como do caos que vai sendo provocado. Como vocês sabem, os vampiros podem transformar ou não as suas vítimas em vampiros também, portanto não estou a dar novidade nenhuma a ninguém, isto não são spoilers, é difícil dar spoilers neste livro. A minha ideia é mais que vejam a arte, que é muito interessante. É um chiaroscuro muito expressivo. Eu gostei bastante. Temos alguns painéis com uma delicadeza, um traço mais delicado, fino, quase sem escuro, e depois outros painéis mais sombrios. Portanto, há aqui um equilíbrio no jogo com a cor, não deixa de ser cor e ausência de cor. Muito bem feito, e o detalhe das ilustrações é muito bom. Mesmo estas passagens na neve estão muito bem retratadas, fazem-nos mesmo sentir que estamos no meio daquela tempestade de gelo e granizo. Portanto, resumindo, o que é que nós temos aqui? Um livro ótimo, uma edição muito boa, isso eu já tinha referido. A história, apesar de não ser novidade, como viram, está espetacularmente ilustrada. Portanto, é um prazer adicional, e isso é completamente novidade, mesmo para quem tenha visto o filme, mesmo conhecendo a história. Queremos sempre ver como é que... Primeiro, isto não é exatamente igual ao filme, obviamente é parecido. Temos painéis, temos perspectivas diferentes, pequenos pedaços de história que não são retratados no filme e vice-versa. Portanto, há sempre algum nível de surpresa, mas queremos sempre, no virar da página, ver o que é que eu vou encontrar de elementos visuais. Estas coisas magníficas, por exemplo, não é?
Eu devo confessar que estava com expectativas muito altas, porque este livro tem de facto sido apontado como já um dos melhores, vamos a meio do ano, bem, já vamos a mais de meio do ano, já é apontado como um dos grandes lançamentos, se não o lançamento do ano de banda desenhada em Portugal, de modo que eu vinha com expectativas mesmo muito altas. Não posso dizer que fiquei desiludido, mas é verdade que contava com um pouco mais de wow factor, não é? De fator wow. Mas isso teve somente que ver com a expectativa que foi criada à volta do livro. Se eu tivesse pegado neste livro sem qualquer expectativa, como gosto de fazer, tenho a certeza que não ia ter sofrido esse pequeno, eu não queria usar a palavra desilusão, mas contratempo, vá. Mas resumindo, não quero focar a minha opinião nesse pequeno pormenor, é mesmo um pormenor, expectativa era muito alta, mas o livro não fica atrás. Eu ainda esperava que fosse ainda melhor, mas isso não quer dizer que o livro não seja excelente. É uma leitura fantástica, um livro lindíssimo, capa lombada, um livro que qualquer pessoa quererá ter em sua casa, a não ser que deteste terror e horror. Então, nesse caso, não vai querer ter isto. Mas, resumindo é isso. Está de parabéns, aceita. Uma boa aposta. É arriscada, porque lá está, uma história que não é nova, mas de facto, lá está, nós, amantes da banda desenhada, gostamos tanto da história como das ilustrações, né? E as ilustrações são novidade, portanto, daí faz todo o sentido a aposta nesta adaptação. Já houve outras feitas pela Marvel e tudo, isso é referido aqui no prefácio, por acaso estou a falar nisso, porque li o prefácio, não sabia de Tomb of Drácula, sabia que existia, mas não sabia que era uma adaptação relativamente próxima, deu-me a entender pelo menos pelo prefácio que seria uma adaptação próxima ao original também. Portanto, fica aqui a recomendação, não é propriamente um livro, como eu já referi, apesar de tudo, estas nossas edições portuguesas têm muita qualidade, portanto o preço não é aquele preço que nós gostaríamos, era bom que fossem um pouco mais baratos, mas realmente a qualidade dos livros justifica, acho que a relação qualidade-preço é equilibrada, temos realmente um livro muito bem construído aqui em mãos e é uma leitura que vale a pena, que vamos querer guardar, como eu costumo dizer, aqui num cantinho do coração. Acho que é um daqueles livros que eu vou-me lembrar de alguns painéis, de algumas passagens, daqui a uns meses certamente eu ainda me vou lembrar delas, o que infelizmente não acontece com muita da literatura em geral e cómics em particular, obviamente. E pronto, eu não tenho nada mais a dizer, a não ser que, se estão interessados em comprar este livro, podem fazê-lo através da nossa loja online, claro, deviantfun.biz. Não é preciso registro, não precisam, o desconto que têm não implica terem cartão, fidelização, é um desconto de 10% e mais nada, não tem cordas atadas, não traz bagagem associada, os portos são grátis. Se gostaram do vídeo, façam um like, ficamos agradecidos por isso. Sigam o canal se têm interesse em ver reviews e folheamentos das coisas que vão saindo. Nós vamos tentando, obviamente não conseguimos pôr aqui os livros todos que temos, mas vamos fazendo uma seleção das coisas que vão chegando e vamos colocando vídeos. Portanto, subscrevam para saberem quando caem vídeos novos. Especialmente se lerem em inglês, então vão perceber que há muitos vídeos a cair no canal do YouTube, muito regularmente mesmo. Podem visitar-nos também no Facebook, onde se calhar até foi onde encontraram o link para este vídeo, e no Instagram também.
pronto, assim sendo, despeço-me, desejo-vos boas leituras, procurem este livro, deem uma espreitadela se puderem numa cópia física, não é a mesma coisa do que ver no computador ou no telemóvel, onde estejam a ver. E não percam a oportunidade, se o preço não for impeditivo, se as vossas finanças o permitirem, é uma boa aposta, que aqui está, recomendadíssimo. Assim sendo, até ao próximo vídeo, Deviant Fun out em 3, 2, 1, adeusinho, até à próxima. Obrigado por assistirem.